Como encantar a audiência do seu escritório de advocacia com a produção de conteúdo jurídico na internet? Este é o tema do podcast do Método Freeló de hoje. Eu sou o Gabriel Magalhães, eu sou advogado e um dos fundadores da Freeló, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá pessoal, aqui é a Júlia Rezende, eu também sou advogada, sou uma das fundadoras da Freeló junto com o Gabriel. E hoje a gente vai trazer para vocês um passo a passo de como a gente constrói esse conteúdo relevante para a nossa audiência. Porque muitos escritórios às vezes começam a produção de conteúdo de forma esparsa, sem constância e produzindo conteúdos de vários temas diferentes, né, para vários tipos de público. Então o que a gente pode fazer para ser assertivo nessa produção de conteúdo e de fato conseguir conquistar novos clientes e reter clientes a partir dessa produção de conteúdo? E se o seu escritório de advocacia ainda não prioriza a produção de conteúdo jurídico, compartilha esse conteúdo com os seus outros colegas aí do seu escritório, porque esse é um tema cada vez mais importante e necessário, né? Hoje o consumidor está cada vez mais empoderado, né? Todo mundo busca informação a todo momento. Antigamente a gente tinha meios escassos ali para a gente conseguir se informar, a gente tinha só o jornal, a televisão. Hoje a gente tem um celular aqui, o Google, que a gente consegue ver tudo que a gente quiser. Então, se o seu escritório de advocacia não estiver produzindo conteúdo relevante para a sua audiência, talvez o seu concorrente esteja. E talvez daqui a pouco você pode estar perdendo até atuais clientes, além de perder oportunidade de estar crescendo bem mais por meio da internet. Então, esse é um tema cada vez mais importante. E assim, existe alguns advogados falam, tá saturado, ou não, isso não é para mim, não funciona para o meu mercado, não quero ser blogueiro jurídico, quero fazer conteúdo de uma forma sóbria. Mas a verdade é que, assim, primeiro, né, é possível você produzir conteúdo de uma forma sóbria, do seu estilo, de acordo com o que você achar que é mais apropriado, desde que você conheça bem o seu público, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. E não é porque tem advogado que produz conteúdo mal, sem a consistência devida, sem a sobriedade que às vezes que é importante na advocacia, né, que você também vai descartar essa opção aí da sua realidade. Então existem pessoas que estão fazendo bem, que são poucas, e muitas pessoas que fazem mal, e a maioria que ainda não faz nada. Então o objetivo é que a gente quer ajudá-los para que vocês façam parte dessa minoria que produz conteúdo com excelência, né, Júlio? Exatamente. E eu acho que o ponto mais importante para a gente falar de produção de conteúdo, desse início, né, para você que quer começar a estratégia ou quer realmente dar uma revisada na sua estratégia, se você já tem uma estratégia de conteúdos esparsos, né, nem sempre você posta novos conteúdos, se você quer revisar essa estratégia. Então, se você quer começar ou aprimorar, o primeiro passo é defina o seu público-alvo. Então, assim, com quem você quer se comunicar por meio da sua estratégia de marketing, da estratégia do seu escritório? Com quem você está se comunicando? Nesse ponto, a gente vê que muitos advogados, eles começam a produzir conteúdos que comunicam com vários públicos ao mesmo tempo. E isso acaba sendo prejudicial à estratégia e ao ganho de relevância na internet. Porque se você quer se comunicar com todo mundo, né, que é algo que a gente fala constantemente aqui no podcast, você acaba não se comunicando efetivamente com ninguém. Então, por isso que, apesar de você ter várias especialidades ou atuar com vários públicos diferentes, né, muitas vezes, o que é comum nos escritórios, é importante que você defina para qual público você vai produzir conteúdo. Então, priorize um público-alvo para a produção de conteúdo, por mais que você atenda vários outros públicos, especialmente se você está começando a estratégia. E assim, é importante que a gente separe duas coisas. Uma coisa é a área de atuação que você como advogado, você como escritório de advocacia possui. Outra coisa é o seu público-alvo. O público-alvo, às vezes, ele tem necessidade em uma área, 2 áreas, 3 áreas do direito. E se for o caso, talvez até faça sentido que você tenha 3 linhas editoriais para tratar de todas as áreas do direito, mas todas focando para aquele tipo de público. Então, às vezes, por exemplo, talvez você é um escritório de advocacia que decidiu focar em direito trabalhista, mas dificilmente você vai ter êxito se você estiver produzindo conteúdos tanto para reclamante quanto para reclamado, porque você não vai conseguir fazer com que a pessoa assista aquele conteúdo ou leia aquele conteúdo e sinta assim, nossa, esse conteúdo foi feito para mim. Quando a gente produz um conteúdo para a gente encantar a audiência, o primeiro passo é a gente fazer com que a pessoa
consuma ele e fala assim, nossa, era isso que eu buscava. Eles estão falando comigo, né? Justamente essa personalização que faz com que a gente consiga encantar a audiência. E para a gente atingir esse nível de encantamento, né, a gente tem que definir esse público e depois a gente se aprofunda um pouco mais, que é o segundo passo que a gente traz para vocês aqui. A gente tem que definir qual é a persona desse público. Então, qual que é o arquétipo que representa o público que a gente está produzindo conteúdo? O cliente que eu quero atingir, né, por meio da produção de conteúdo. E aí, por meio desse mapeamento da persona, a gente vai identificar quais são as características daquela pessoa para a qual eu estou produzindo conteúdo. E aí você pode pegar aspectos tanto demográficos quanto aspectos da vida daquela pessoa, né? O que ela faz, quais atividades ela exerce e quais problemas que ela enfrenta no dia a dia, né? E eu tô falando que pessoa como se fosse uma pessoa física, mas pode ser uma empresa também. Quais são os desafios que aquela empresa enfrenta, e qual o tomador de decisão da empresa. Quem é o tomador de decisão da empresa. E assim, um pouco, quando a gente fala de persona, eu penso um pouco em Globo Repórter, sabe? Assim, é verdade. Realmente investigar bem assim, quem são, o que fazem, onde vivem, quais são os problemas, quais são os objetivos, aonde formou. Tenta realmente deixar bem de uma forma bem específica, né? Para que quando você estiver produzindo conteúdo, eu estou produzindo conteúdo para o Geraldo, que ele é empresário e ele tem 30 anos e ele tem as dores X, Y, Z. Fica muito mais fácil de você ser assertivo. E aí, às vezes, né, eu vejo advogados, né, que acham que eles já definiram o público, acham que definiram bem a persona e estão ali produzindo conteúdo específico para direito do trabalho, para reclamantes e reclamados ao mesmo tempo. Poxa, qual vai ser o resultado disso? É difícil, né? Então assim, definir o público e definir a persona não é pura e simplesmente definir a área da produção de conteúdo. Porque, como o Gabriel falou, e eu reforço aqui, porque eu acho que é muito importante, a gente precisa entender quem é o público e quem é a persona da produção de conteúdo, para depois entender em quais problemas que ela enfrenta, né? Em quais áreas do direito a gente vai produzir conteúdo, né? Porque às vezes uma empresa, por exemplo, tem problemas trabalhistas, tributários, que às vezes vão fazer sentido você abarcar na sua produção de conteúdo, né? Então, assim, não confundam isso, né? Que a área de atuação, definir a área de produção de conteúdo é a definição de público. Então, assim, primeiro, definir o público-alvo da estratégia, com quem vocês querem comunicar, e depois ainda fazer uma representação desse público, desse cliente ideal, por meio do mapeamento da persona. Que aí, a partir disso, vocês vão conseguir comunicar com assertividade com a pessoa que vocês estão falando. Vocês vão conseguir ser mais persuasivos, né, na comunicação, nos conteúdos que vocês produzirem. E isso faz toda a diferença na internet. Quem já viu algum conteúdo que você fala, como o Gabriel trouxe, né, nossa, esse conteúdo foi feito para mim, né, você se identifica com aquilo. É porque a pessoa mapeou de fato a persona, entendeu as dores e está fazendo essa produção de conteúdo com base nesse primeiro e segundo passos, né, que a gente traz aqui, que são essenciais para a gente fazer esse encantamento com o cliente. Mas, Júlia, não tem jeito de definir o público, porque meu escritório tem quatro públicos, tem 5 públicos, a gente já atende em todas as áreas, a gente já é consolidado. O que a gente faz, assim, diante disso? É uma pergunta que a gente recebe muito aqui, né? Até dos nossos alunos lá do curso do Método Freeló. E, assim, talvez de fato você tenha, talvez de fato o seu escritório tenha vários públicos, tá? E às vezes já é um escritório muito consolidado e faz sentido até que vocês atendam em todas as áreas. Só que quando a gente fala da produção de conteúdo, principalmente no início, é muito importante que a gente foque em apenas uma persona ali, apenas um público-alvo. Porque se a gente foca em todos, vocês não vão ter relevância. É muito difícil, é muito improvável que vocês consigam. Então, por exemplo, eu tenho 4 públicos que são importantes aqui para o meu escritório. Começa com um, vamos testar primeiro 3 meses a produção de conteúdo para um tipo de público. Você já não fazia nada de forma consistente. Então vamos começar a fazer de uma forma muito consistente só para um e depois de 3 meses a gente vê o resultado. Deu certo, a gente vai e expande pro próximo. Concordo. Eu acho que, se a gente
começa abarcando vários públicos, para você que está começando essa estratégia de forma consistente, acaba sendo um tiro no pé, porque você vai trazer muita complexidade. Porque você vai ter que ter como se fossem várias produções de conteúdos paralelas para esses vários tipos de público, né? O que acaba sendo insustentável para esse ganho de audiência rápido e logo nesse início de estratégia. E às vezes o escritório acha que tem vários públicos, mas a verdade é que às vezes é um grande desconhecimento do público. Porque, nossa, o direito do trabalho é um público, o direito societário é outro público, só que às vezes é o mesmo cliente. Então, está faltando um melhor entendimento sobre aquele tipo de cliente que a gente está atendendo, quais são as dores, quais são as áreas ali do direito que o escritório pode atuar, para a partir disso a gente definir estratégia de conteúdo. E para quem acha que tem vários públicos, ou que de fato tem, né, que já é um escritório consolidado, a dica que eu dou entenda se são diferentes problemas de um mesmo tipo de cliente, né, como o Gabriel trouxe, ou então entenda qual é a maior oportunidade para você começar a atingir no marketing. Então, assim, eu tenho uma hipótese que a maior oportunidade para o meu escritório, seja financeira ou seja por outro critério, é um tipo de cliente, eu foco principalmente no início, né, a produção de conteúdo para aquele tipo de cliente, para aquele tipo de público. Então, acho que é uma boa forma da gente fazer essa escolha nessa hora de dúvida. E se você ainda está começando, às vezes nem tem clientes ainda, nem tem um escritório de advocacia, a gente recomenda, aliás, tanto para quem está começando quanto para quem é consolidado, fazer pesquisas. Então, dá uma pesquisa, o que as pessoas estão buscando ali no seu nicho de atuação, começa a conversar com pessoas, entrevistar pessoas é algo muito positivo. Então, eu quero atuar para empreendedores, eu quero atuar para trabalhadores aqui do ramo da construção, por exemplo. Ok, converse com 5, converse com 10, entenda as dores, entenda quem essas pessoas são, quais são as dúvidas jurídicas comuns, e a partir disso a gente começa a produzir mais conteúdo. E mesmo para quem já é consolidado, já conhece muito o cliente, esse tipo de ritual, digamos, que é muito importante de acontecer. A gente sempre está conversando com a pessoa, anotando em algum lugar, porque aí a gente consegue produzir conteúdo sem viés. Porque quando a gente conhece muito o nosso cliente, é legal, né, que a gente já é especialista naquele mercado, mas ao mesmo tempo a gente pode estar sendo menos assertivo do que a gente poderia, porque muitas vezes a gente acha que a gente conhece o cliente, a gente acha que ele quer aquilo, mas talvez se a gente perguntasse para ele e desse a oportunidade dele de nos contar, a gente se surpreenderia com algumas respostas. Assim, eu acho que a gente acaba perdendo oportunidades muitas vezes por achar que já conhece o cliente que a gente atende ou quer atender. Então, não caiam nessa cilada, né? Entrevistem as pessoas que estão dentro do tipo de cliente que você quer atender, ou clientes que você já tenha. A gente, inclusive, tem casos muito interessantes de pessoas, né, dentro do próprio curso, né, que a gente tem do Método Freeló, que entrevistaram clientes que já eram antigos e descobriram coisas que não sabiam a respeito do cliente. Então, assim, é sempre uma surpresa e uma oportunidade muito positiva da gente ser relevante, da gente encantar esses clientes. E aí, a gente passando da persona e do público-alvo, e a gente até foi um pouco extenso aqui nessa parte, e a verdade é que essa é uma das partes mais desafiadoras, viu? Então, vocês vão ter que aprender a dizer não, porque vocês vão ter que escolher um nicho específico. E se vocês não cumprirem essa etapa de uma forma positiva, dificilmente vocês vão ter êxito. Então, ela é muito importante mesmo. É isso que eu ia falar. Às vezes é uma área, uma parte, né, da produção de conteúdo, é um passo que muita gente negligencia, não faz tão bem feito, e na hora da produção de conteúdo a gente vê a diferença de quem definiu bem a persona e de quem não definiu, porque quem não definiu acaba escrevendo conteúdos genéricos que não criam essa conexão com a audiência, que não cria esse encantamento, e isso acaba não trazendo resultado na estratégia. Então, gente, não pulem esses primeiro e segundo passos, que eles são essenciais. E não acho que definir o público é suficiente, né, Gabriel? Vá a fundo, defina a representação desse cliente ideal, defina a sua persona, que aí a gente está pronto para ir para o terceiro passo. E o terceiro passo é uma pergunta agora. Você produz conteúdo para outros advogados ou para o seu público-alvo?
É muito comum, né? A gente está acostumado na petição o dia inteiro ali, né? E com a linguagem, com o meio jurídico, né? Acaba que naturalmente a gente conversa de um jeito um pouco diferente no nosso dia a dia, a gente escreve de uma forma um pouco diferente e às vezes a gente está atraindo mais pessoas que são como a gente, então pessoas do nosso ramo aqui da advocacia, e menos pessoas que seriam clientes em potencial. Então, toma cuidado para você não estar produzindo conteúdo com muito juridiquês e conteúdo voltado para outros advogados. Então, a gente tem lá, por exemplo, o exemplo do Migalhas, do Conjur, do Jota. Muitos dos conteúdos que são produzidos lá, eu vejo muitos advogados produzindo conteúdos lá, eu leio de uma forma recorrente, mas eu sou advogado. E será que o seu público ele está lendo esses meios ali jurídicos? Será que aquele artigo ali que você fez, ele vai gerar o resultado que você gostaria para o seu escritório? Então é muito importante que você se questione isso. E outro ponto que eu acho relevante dentro disso, Gabriel, é que muitas vezes os escritórios de advogados acabam se relacionando entre si nas redes sociais, nos meios digitais, e acabam não se relacionando com o tipo de cliente que eles querem atender nessas redes. Então, às vezes, você está produzindo um conteúdo ali que é até interessante, mas quem está te seguindo no LinkedIn ou no seu Instagram ou em outra rede social que você venha utilizar para produção de conteúdo são outros advogados. Quem está lá interagindo com aquele conteúdo são outros advogados. Então, é sempre bom a gente ficar atento com quem que a gente está se relacionando nesses meios digitais. E além do que você falou, né, da gente não produzir conteúdos que a nossa audiência não entenda, porque não adianta, se eu atendo uma pessoa física, um tipo de cliente específico, eu produzir conteúdos com juridiquês, que isso não vai conectar com a pessoa. A gente tem que usar os termos que a pessoa usa, a gente tem que se inserir realmente naquele meio para conseguir essa conexão. E esse caso, eu fiquei lembrando, a gente fez um post no Instagram da Filó há mais tempo, que a gente tava brincando, assim, a gente fez uma brincadeira, né? Que às vezes eu tô querendo conseguir mais clientes e aí eu tô no início da carreira, eu não sei o que eu faço, e aí o que o advogado faz muitas vezes? Ele vai lá para a comissão da OAB da área X. E não tem nada errado com as comissões, a gente adora a comissão de direito para startups, por exemplo. A gente surgiu, né? A gente surgiu lá, mas assim, poxa, será que o seu cliente está lá, sabe? Você está indo lá para se relacionar com mais advogados, você só frequenta grupos de advogados, eu vou em encontros de advogados, e tudo bem, continue indo, mas os principais para que você consiga entender melhor os seus clientes, para que você consiga adquirir clientes mesmo, é frequentar eventos onde o seu público está e se relacionar com essas pessoas, tanto presencialmente quanto no meio online, né? De uma forma mais personalizada. Então, eu estou querendo, vamos pegar aquele exemplo da farmácia, né? Eu quero atuar nos escritórios mais especializados em pequenas empresas, pequenas e médias empresas, com até X de faturamento, dentre elas farmácias. Eu vou começar a buscar essas pessoas no LinkedIn, adicionar, conversar, construir um relacionamento, para que pouco a pouco a gente consiga converter essas pessoas de pessoas que leram os nossos conteúdos para que elas se tornem clientes, né, Júlio? Exatamente, acho que começa muito por aí, né? Da gente entender como que a gente está se relacionando com outras pessoas no meio digital, se são de fato nossos clientes com quem a gente está se relacionando, ou se são outros advogados e para quem que a gente está produzindo os conteúdos. Cuidado para não caírem nessa questão de, às vezes, ter aquela vaidade de querer produzir conteúdos que chamem a atenção de outros advogados, que isso pode até te dar visibilidade no mercado jurídico, mas vai te ajudar a atrair novos clientes, vai te ajudar a conquistar esse encantamento dos clientes. É isso que a gente tem que pensar no contexto de aquisição. E o quarto ponto que a gente traz para vocês aqui a partir do momento que a gente entendeu o público-alvo, a gente tomou esses cuidados, né, para a gente se comunicar com esse público da melhor forma e também para a gente se relacionar com o público certo, né? A gente precisa de entender quais são as principais dores desse público. E a partir dessas principais dores, a verdade é que quando você faz um bom mapeamento da persona, as dores surgem naturalmente. Verdade. Então as dores, o que são as dores? Né? São os problemas jurídicos que o seu cliente tem, mas às vezes não necessariamente é só problema jurídico, tá? Às vezes o seu cliente ele é uma pequena empresa que tá querendo entender mais sobre gestão.
quem sabe o seu escritório não tem uma linha editorial só sobre gestão. Você pode produzir também conteúdos não jurídicos que ajudarão o seu público-alvo. E aí o seu cliente pode até se surpreender, falando assim, poxa, o escritório de advocacia ensinando sobre gestão, ensinando sobre direito, que legal, quero me relacionar de uma forma ainda mais próxima desse escritório. Então é legal vocês entenderem muito bem as dores, os problemas jurídicos e não jurídicos, para que a gente foque os nossos conteúdos apenas nisso. Então, o que não for um problema que o meu cliente, com o meu público-alvo aqui da estratégia e a minha persona, eles têm, a gente não vai produzir, a gente só vai produzir de acordo com os problemas que eles possuem. Porque às vezes a gente fica querendo abarcar várias coisas na produção de conteúdo, né? E aí a gente acaba colocando temas que às vezes são coisas que a gente faz no escritório, mas que não tem nada a ver com o problema da persona, mas a gente fala, não, vamos escrever sobre isso aqui porque a gente tem serviço sobre isso. Mas aí acaba que a sua produção de conteúdo não fica seguindo uma linha de raciocínio, uma linha que gere conexão, né, com esse público. Então, como o Gabriel falou, é importante que a gente foque nesses desafios dentro da produção de conteúdo, né, especialmente nesse início, igual a gente falou, nesses desafios da persona que a gente definiu. Então, não desviem isso. Sempre se perguntem se aquilo é um problema de fato do seu público ou é uma coisinha ali que você está querendo encaixar na produção de conteúdo que não vai conectar com o seu público. Porque senão você vai começar a ficar produzindo aqueles conteúdos que não tem conexão entre si, que são de várias áreas atirando para todos os lados, e isso vai acabar te impedindo de criar essa relevância. E aí, pessoal, a gente entra no nosso quinto ponto aqui da nossa cola. Para quem tá escutando e não tá vendo, mas a gente tá com uma colinha aqui porque nos ajuda até a pauta do conteúdo. O quinto ponto é a gente produzir os conteúdos jurídicos ou não jurídicos, né, como a gente trouxe, de acordo com as dores identificadas. E aí vocês já sabem o que fazer nesse quinto ponto, né? Cuidado com o juridiquês, cuidado para não estarem produzindo conteúdos para outros advogados e foquem realmente nas dores. Faça com que produza um conteúdo que a pessoa leia e fale assim, nossa, é para mim esse conteúdo, eles escreveram para mim, eles estão conversando comigo. E conversem de fato com o público durante o conteúdo, né? Nada de um conteúdo muito genérico, muito seco, que isso também não ajuda a gerar essa conexão. Então, pega ali no problema e fala assim, não, nesse conteúdo eu vou te ajudar com esse problema que você enfrenta. Porque assim você consegue gerar essa relevância. E assim, se espelha no que outras pessoas fazem. Por exemplo, até o que a gente faz aqui, a gente pega esse conteúdo, por exemplo, né, um conteúdo sobre produção de conteúdo jurídico. Quais são para a gente produzir esse conteúdo e para a gente criar a nossa pauta, a gente começou a pensar quais são os problemas que as pessoas que produzem conteúdo jurídico possuem, quais são as dúvidas comuns. A gente conversou com algumas pessoas, a gente já tem contato aí com milhares de advogados aí nos últimos anos, então a gente já teve a oportunidade de ter um contato próximo, de conversar, de entrevistar centenas de advogados para a gente entender as principais dores em determinados pontos, dentre eles na produção de conteúdo jurídico, e aí, a partir disso a gente criou uma pauta para que a gente estivesse conversando de uma forma muito próxima com esse público. E aí, se a pessoa não quiser produzir conteúdo jurídico, se ela não quiser conseguir mais clientes na advocacia por meio da internet, ela nem vai consumir o nosso conteúdo. Então, todas as pessoas que consomem este conteúdo aqui hoje, elas têm uma coisa em comum. Todos vocês aqui, ouvintes, as pessoas que estão no YouTube, todos vocês querem conseguir mais clientes na advocacia por meio da internet e querem melhorar a produção de conteúdo. A partir disso, a gente direciona toda a nossa linha editorial. E a gente recomenda que vocês façam o mesmo, para que o conteúdo ele tem que repelir pessoas também. Porque se você faz conteúdo sobre todas as coisas, aí você vai estar atraindo pessoas, às vezes, que não são qualificadas para o seu negócio. Então, eu quero falar só com pequenos e médios empresários. Converse só com eles, para que só eles leiam esse conteúdo. Exatamente. E, pessoal, o sexto ponto que a gente tem, né, é muito importante que a gente adeque o conteúdo que a gente produza ao local que a gente está veiculando ele, né? Então,
Não adianta a gente ter um ótimo conteúdo se a gente não divulga ele da forma correta no LinkedIn, se a gente não divulga ele nas formas corretas nas redes sociais, se a gente não coloca ele no ambiente correto lá no nosso site, por exemplo. Então é muito importante que a gente se atenha a todos os formatos. Então é comum que às vezes o escritório tenha até um conteúdo muito bom, mas ele está pecando nessa parte, ele não está utilizando ali o meio ali, de distribuição da melhor forma. Ou não é um conteúdo amigável, né? Ou um conteúdo que às vezes não direciona para um site, para um blog, então acaba ficando perdido ali nas redes sociais. Então é sempre importante observar essa questão do formato e do que você, qual é a chamada, né, que você está fazendo para sua persona, para o seu público. Qual é o próximo passo que você quer que ele tome dentro daquele contexto. Então, e fazer tudo ter uma conexão, né? Então, eu fiz o conteúdo, eu postei no blog, e aí, a partir do momento que eu postei no blog, eu criei uma série de stories no meu Instagram, com várias coisas em texto, de acordo com aquele conteúdo. E no final dessa sequência de stories, eu chamo a pessoa para ler o artigo no blog. Quem quiser me envia um direct que eu envio o artigo. Ou eu faço uma imagem ilustrativa ali sobre aquele conteúdo e eu divulgo lá no feed do meu Instagram e falo assim, olha, se você quiser saber mais, a gente tem um artigo completo e o link está aqui na minha bio aqui do Instagram. Ou então eu vou lá no meu LinkedIn e eu produzo o conteúdo, né, tá lá no meu blog, e eu pego um trecho, talvez 2 ou 3 parágrafos, e eu jogo no LinkedIn para que as pessoas comecem a ter um cheiro do que é aquele conteúdo, e quem quiser se aprofundar, vai para lá. Aí, a partir do momento que a gente diversifica os formatos, utiliza bem cada um dos formatos da forma correta, a gente sai do mundo de curtidas, de métricas de vaidade, e a gente começa, de fato, a direcionar as pessoas para os locais certos. A pessoa leu um conteúdo, ela sabe qual é o próximo passo. No final do conteúdo, se ela quiser, ela pode se inscrever numa newsletter, por exemplo. No final de um post na rede social, ela pode ir para o blog do seu escritório. Então, é muito importante que tudo isso esteja casando, né, Júlia? Exatamente. E para a gente fechar, o último ponto que a gente tem para vocês hoje, pessoal, é a gente produzir conteúdos perenes. Essa é uma dica... Essa é uma das dicas que eu gosto mais, assim, para advogados. Nossa, eu também adoro essa dica, porque eu acho que é um erro tão comum a produção de conteúdos não perenes que a gente tem que ressaltar isso sempre, né, Gabriel? Assim, hoje, né, tem alguns dados que eles... não sei exatamente a fonte que é agora, mas... assim, o Stories, por exemplo, se eu fizer um Stories no Instagram, ele tem a duração de engajamento de 24 horas. Depois de 24 horas, ele some. Então, eu gastei o meu tempo para fazer um Stories, depois de 24 horas, o meu trabalho acabou. Eu tenho que fazer um novo. E aí, de 24 horas em 24 horas, eu tenho que ficar alimentando aquilo. Se eu faço um post nas redes sociais, o engajamento ele também dura muito pouco, mais ou menos de 24 a 48 horas. Depois, dificilmente alguém vai ler aquele conteúdo, vai consumir aquela informação. Por isso que é importante que a gente comece a criar a nossa estratégia pensando, sim, nesses conteúdos ali de pouca duração, eles são muito importantes, mas também em conteúdos que vão ser úteis daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, produzir conteúdo sem um prazo de validade específica, sem a gente ficar querendo aproveitar todas as datas comemorativas. Então, muitos escritórios de advocacia adoram fazer post para data comemorativa, Feliz Páscoa, Feliz Natal, e é importante, legal, mas além disso, poxa, que conteúdo que o seu escritório de advocacia pode fazer que vai ser útil daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3? Faça o guia completo do direito do consumidor. Faça um guia, um conteúdo com tudo sobre direito do consumidor. Isso vai ser útil sempre. Gabriel, mas isso todo mundo já sabe. Direito do consumidor, todo mundo já sabe. Não tem por que escrever uma coisa que já está há muito tempo acontecendo. Gente, a gente recebe isso muitas vezes. Né? Essa é uma dúvida muito comum, mas não é todo mundo que já sabe. E assim, tem por exemplo, todos os dias, eu não sei exatamente agora de cabeça quantas pessoas que buscam por direito do consumidor no Google, mas eu estimo que sejam mais de 10 mil pessoas por mês que fazem esse tipo de busca. Então, se as pessoas buscam todos os meses de forma recorrente, existe a dúvida. Exato. Então, às vezes são comuns para você, advogado, são coisas corriqueiras do dia a dia, o seu cliente não sabe. Muita gente busca por isso, né?
E um ótimo termômetro é o que o Gabriel falou, a gente vê as buscas que isso tem no Google, que aí a gente de fato sabe se é um assunto que vale a pena escrever ou não. E aí a gente para de querer ficar aproveitando ali cada momento, produzindo conteúdo sobre aquela decisão da semana, e a gente começa a produzir coisas que vão durar mais tempo. Porque a verdade é que daqui a 2 semanas, ninguém lembra mais do bafafá da semana passada, né? Da fofoca da semana passada, do que deu audiência na semana passada. Então, assim, vai ter um pico de pesquisas naquele momento? Vai. Mas qual que é a duração disso? É algo perene? É algo que vai ter essa constância de pessoas buscando por aquilo? Se não tiver, se for uma coisa que vai ser de fácil esquecimento, não foque, né, naquela produção. E assim, você até pode fazer conteúdos que não sejam perenes, mas pense para vocês verem. A gente está começando a estratégia. Exatamente. A gente está começando a construir a nossa casa na internet. E às vezes eu já até sou um escritório consolidado no mundo offline, mas no online ainda não. Então, é legal que a gente comece a criar como se fosse uma Wikipedia sobre aquele tema. Então, assim, tudo sobre, se o meu foco é ajudar o meu cliente a entender melhor os seus direitos como consumidor, então tem que ter tudo sobre direito do consumidor no meu blog, tem que ter tudo no meu canal do YouTube, se eu for utilizar. Então, eu vou começar a produzir conteúdo sobre cada um dos artigos, sobre cada uma das dúvidas frequentes. E aí, depois que eu criei esse arsenal todo, depois de 1 ano de estratégia, 6 meses, aí já fica mais fácil, né? Eu já tenho as dúvidas comuns prontas, já tenho a minha Wikipedia pronta, vários conteúdos perenes que geram engajamento para mim e geram clientes todos os meses. Aí eu começo também falar assim, agora eu já estou pronto para começar também a me aventurar no jogo do Stories, que todos os dias eu vou ter que ficar ali. O Instagram é muito traiçoeiro, por exemplo. Se você não postar lá todos os dias, ele vai diminuir, né, o seu engajamento. E você tem advocacia, você tem seus clientes para atender, tem várias outras coisas para fazer. Você vai conseguir atender a essa necessidade dos conteúdos não perenes. Se já conseguir, faça não perenes, comece com não perenes, mas faça principalmente os perenes. Então, dentro do grau de importância, principalmente no início de uma estratégia, os perenes são muito mais importantes do que os não perenes, né, Júlia? Eu acho que você falou de 2 coisas importantes. Uma coisa é essa questão do conteúdo perene versus o conteúdo que é uma notícia, né? E outra coisa é o conteúdo que tem um engajamento num período de tempo curto, né? Então, assim, são os stories que também demandam muita coisa. Então, acho que são 2 coisas que a gente tem que ter atenção. Então, esse ponto 7 nem abarcava essa questão, mas como você trouxe, Gabriel, acho relevante a gente falar, que a gente sempre ressalta isso também, é a questão de, além de produzir esses conteúdos perenes, em termos de são conteúdos que vão ser úteis, independente do tempo, né? Então, por exemplo, tudo sobre o direito do consumidor, ao invés de falar sobre um caso que aconteceu com uma empresa X naquela semana, né? É mais interessante para esse início de estratégia. E, além disso, produzir conteúdos que vão ter um engajamento mais longo, né? Por exemplo, em blog, no seu site, no ambiente seu, do que ficar produzindo story ali, que é muito traiçoeiro. Pessoal, para a gente fazer uma recapitulação final, né? Então, como que a gente encanta a nossa audiência? Primeiro, a gente trouxe para vocês a importância da gente definir o nosso público-alvo e depois de mapear bem a persona. Porque se a gente fala com todo mundo, a gente não vai conseguir encantar quem a gente quer realmente encantar. Depois disso, o que a gente trouxe para vocês, né? Uma pergunta. Vocês estão se relacionando com os seus clientes no mundo digital? Vocês estão se relacionando com eles da forma correta? Ou vocês estão se relacionando apenas com advogados? Cuidado para não produzirem conteúdos e atraírem outros advogados ao invés de atraírem outros clientes. Além disso, né, depois que a gente entendeu a persona, a gente passa por essa reflexão, aí é o momento de a gente entender muito bem as dores dos nossos clientes para, em seguida, começar a produzir os conteúdos focados exclusivamente nessas dores, pensando sempre que a gente tem que focar só naquilo. O conteúdo tem que excluir pessoas que não são qualificadas. Se a pessoa não tem aquela dor, ela não vai ter interesse naquele conteúdo e você também nem queria atender ela. Você está focando na estratégia para um tipo específico de cliente. Então isso é muito importante. E depois que a gente passa por isso,
de produzir os conteúdos de acordo com as dores, né, do escritório, é o momento da gente adequar o formato do conteúdo à rede social que vocês forem utilizar e fazer uma conexão entre a estratégia da rede social com a sua estratégia de produção de conteúdo. Então, eu levar a pessoa para o próximo passo sempre e conectar os meus canais para que uma coisa fortaleça a outra. Então, eu vou fazer um conteúdo, e aí entrando no 7º ponto, né, que é a nossa dica que é produza conteúdos perenes, conteúdos com mais duração, foque principalmente nisso no início, mas se você for fazer conteúdos que não sejam perenes, faça o conteúdo não perene, mas chame a pessoa para ler o perene. Você já tem, por exemplo, aconteceu um caso relevante sobre LGPD, vazamento de dados, né, que tá bastante em voga atualmente, né? Você pode fazer um post no Instagram sobre aquilo, mas tem um artigo lá, tudo sobre LGPD no seu blog, e aí, depois daquele post, você chama a pessoa para ler ali o seu conteúdo perene. Então, uma coisa fortalece a outra. Essa conexão que a gente traz no ponto 6 aqui de hoje, também com a importância de fazer conteúdo perene, isso é muito importante, né, Júlia? Exatamente. E, pessoal, muita coisa hoje, né? Acho que vocês querem encantar a audiência de vocês, acho que vocês têm um passo a passo bem legal. Se vocês gostaram do conteúdo, qual que é o próximo passo nosso aqui para vocês? Cadastre-se na Freeló News, o link está aqui na descrição deste episódio. Só vocês se cadastrarem lá e vocês vão receber notícias em primeira mão, uma vez por semana. E além de se cadastrar na Freeló News, a gente recomenda que vocês sigam o Método Freeló no Instagram, um canal novo que a gente criou só para que a gente tenha uma comunicação mais próxima dessa comunidade aqui de advogados que estão buscando conquistar mais clientes na advocacia por meio da internet. E lá a gente também tem conteúdos exclusivos, né, Júlia? Exatamente. Além disso, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, caso você tenha gostado, com outros advogados que estão na busca pela conquista de clientes na advocacia por meio da internet. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.